Ler a Bíblia é um dever e um privilégio. Dever porque a palavra de Deus é regra de fé e de vida para todo aquele que crê em Jesus. E privilégio porque nem todos têm essa oportunidade que nós temos. Nós sabemos que existem países onde os cristãos são terminantemente proibidos não só de ler, mas também de ter a Bíblia em suas casas. E você? Você lê a Bíblia? Como que você a lê? Existe uma forma certa de se ler a palavra ou simplesmente devo ler como um livro qualquer? É sobre isso que nós vamos conversar hoje neste vídeo. Aproveita para me dar uma força para fazer esse canal a crescer, deixando aí o seu joinha. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, não custa nada e você vai sempre receber vídeos que falam da palavra e do amor de Deus. Te agradeço de coração. Olá, eu sou o Márcio e na primeira parte da nossa quinta lição do primeiro trimestre de 2022, nós aprendemos que a Bíblia precisa ser interpretada para que possamos extrair dela a mensagem que Deus quer transmitir a cada um de nós. Você já ouviu falar da palavra exegese? Exegese significa extrair, ou seja, tirar para fora. Dessa forma, fazer uma exegese da Bíblia é extrair dela, é tirar dela a verdadeira mensagem da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo para as nossas vidas. E a melhor forma de se extrair a mensagem da Bíblia é conhecer o contexto histórico e cultural de quando ela foi escrita. Por isso que é muito importante que você faça parte da escola bíblica dominical da sua igreja, porque lá você vai ter a oportunidade de aprender tudo o que é necessário para extrair a mensagem de Deus contida na Bíblia, a verdadeira mensagem contida na Bíblia. Só assim nós teremos condições de, inspirados pelo Espírito Santo, interpretarmos corretamente a palavra de Deus. Eu costumo sempre pedir ao Senhor que me dê entendimento toda vez que eu vou ler a palavra, porque nem sempre aquilo que nós entendemos, por nós mesmos, entendemos entre aspas, é exatamente o que Deus quer nos dizer. Sobre isso, olha o que diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Percebam que Pedro está falando das cartas de Paulo que estão na Bíblia, mas que infelizmente existem pessoas que distorcem, ou seja, interpretam de forma errada e até tendenciosa. Portanto, cuidado, peça sempre inspiração do alto, porque de acordo com o que diz Paulo em sua carta aos Romanos, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 7. Na segunda parte da lição 5, nós aprendemos que existem pressupostos pentecostais para se ler a Bíblia. São eles: primeiro, levar em consideração a autoridade da Bíblia, por ser de inspiração divina, verbal e plenária. E sobre isso nós já falamos na lição 2. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição e no card que vai aparecer aqui em cima, não sei se é desse lado ou desse lado, você clica aí e assiste, que a lição foi incrível. O segundo pressuposto para ler a Bíblia é considerar a iluminação do Espírito Santo, porque é ele quem capacita o crente para discernir as verdades contidas na palavra de Deus. E pode ter certeza que a própria Bíblia nos garante que Deus nos envia o Espírito Santo para nos dar discernimento do entendimento espiritual de sua palavra. Veja o que diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 17. Acompanhe aí comigo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E sabe por que o espírito de sabedoria enviado por Deus é importante na hora de ler a Bíblia? Porque ler ou estudar a palavra somente no uso da razão é insuficiente para o entendimento da revelação de Deus. Portanto,
Tenha sempre o coração aberto ao Espírito Santo e ele lhe revelará a interpretação correta de sua palavra. O terceiro e último pressuposto é o valor da experiência, ou seja, os ensinamentos contidos na Bíblia devem ser aplicados no nosso dia a dia. Afinal, como diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Finalmente, aprendemos na quinta lição desse primeiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical que a Escritura é sua própria intérprete. O próprio Lutero afirmava isso, ou seja, de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa dizer que um texto bíblico auxilia na compreensão de outro texto bíblico. Eu conversava sobre isso com meu amigo, o irmão, o pastor Carlos Carniato, que é impressionante como a Bíblia, tendo sido escrita no intervalo de 1600 anos, com 40 autores inspirados pelo Espírito Santo, que viveram em períodos completamente diferentes, pode conter total convergência, tudo concordando, desde a criação até a revelação do fim de todas as coisas. Aliás, já estou preparando uma série de estudos que vamos tratar sobre esse tema, sobre tudo a respeito do fim de todas as coisas e a vida eterna com Jesus. Então, se inscreva aí no canal para que você não perca a oportunidade de saber mais sobre esse tema. Mas voltando ao encerramento da nossa lição, também devemos considerar que, embora existam princípios gramaticais, históricos e literários, o texto bíblico, sempre que possível, ele deve ser interpretado literalmente. E por isso é importante pedir a inspiração do Espírito Santo na hora de se ler a Escritura, para o discernimento daquilo que é literal e daquilo que é simbólico. E mais cuidado ainda com as interpretações que levam à relativização do texto bíblico, ou seja, interpretar o texto bíblico para dele tirar proveito para si próprio, distorcendo a verdadeira mensagem, correndo o risco de cair em erros que levam à própria destruição, como já nos ensinou Pedro em sua carta. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro estava se referindo às cartas de Paulo nesse trecho. Concluindo, irmãos, peça sempre ao Espírito Santo que lhe dê a sabedoria necessária para interpretar a Bíblia quando você estiver lendo. E se ainda assim você achar que ler a Bíblia é algo difícil, faça parte da Escola Bíblica Dominical da tua igreja e tenha certeza que você vai aprender muito sobre a Palavra de Deus. Também não deixe de acompanhar os nossos vídeos. Eu te vejo no próximo, para a lição 6. Um forte abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe.